Olá, a graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 8, Epístolas Paulinas 2, Cartas aos Coríntios. Capítulo 2, Aviso contra o relaxamento moral. Mas na aula passada, no tópico 2, cristãos ante os tribunais pagãos, recomendamos ali a leitura de 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 1 ao 11, e tratamos os seguintes assuntos. Qual o defeito moral de levar outro cristão à justiça? Como o homem, uma vez salvo, pode perder a salvação? E hoje, no tópico 3, o princípio da liberdade cristã. Recomendamos aí a leitura de 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 12 ao 20. Amados, Paulo ele continua a refutar os argumentos dos que procuram razões para pecar. O primeiro falso argumento foi: mesmo salvo, podemos pecar e ainda ir para o céu. Está nos versículos 9 a 11 do capítulo 6. O segundo argumento: os cristãos têm liberdade porque estão livres da lei, dos versículos 12 ao 14. E Paulo enfatiza que o cristão pode perder a salvação. Ok? Paulo opõe-se com a segunda verdade. A liberdade dada pelo Espírito é a capacidade, o desejo de fazer aquilo que se deve pelo Espírito. No versículo 12, todas as coisas me são lícitas. Amados, essa frase que ocorre duas vezes aqui nesse versículo, parece que formava ali o lema do Partido Liberal dentro da igreja, o qual estava impaciente com as restrições quanto à imoralidade. Então, todas as coisas não pode ser entendido quanto a incluir pecado, pois atacaria, e nós temos que entender isso, que atacaria a base da vida cristã. Aquilo que Deus proíbe não pode nunca ser permitido. Entenda isso. Então, todas as coisas é restrito pelo próprio contexto, as coisas que nos são ordenadas ou proibidas por Deus. Né? E hoje parece que muitos cristãos estão com dificuldade para entender isso. Então, de um modo ali positivo, a liberdade, conforme Paulo a vê, é o estado em que a pessoa está andando e vivendo no Espírito, e com alegria e gratidão, cumprindo ali a vontade de Deus. Então, a pessoa que está verdadeiramente livre já não age por constrangimento, mas sim serve a Deus de boa vontade. Então, a liberdade é a capacidade ortogada pelo Espírito de se fazer o que se deve fazer, e não aquilo que se deseja fazer. Então, vamos lá no versículo 12 agora, na íntegra. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Então, se você observou, Paulo mostra que é possível, em nome da liberdade, escravizar o próprio eu, submetendo-se à autoridade dos próprios desejos. Assim, o crente não deve perder o seu equilíbrio, deve trilhar o caminho seguro e estreito. Paulo sustenta, amados, que o cristão é chamado para a liberdade. O mal comum do ser humano é transformar a liberdade em licença para pecar. No versículo 13, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, daí argumentarem que o corpo foi feito para a fornicação, para o ato sexual sem restrições. Essa é a alegação dos coríntios, amados. Então, logo, os desejos do corpo devem ter livre razão. E Paulo responde, olha,
O corpo foi destinado para o Senhor e, portanto, deve ser conservado puro. Né? A terceira verdade de Paulo, que anula esta última desculpa dos coríntios, é: o cristão não pode usar o seu corpo como quiser. Paulo dá 7 razões para isso, conforme 1 Coríntios, ali no capítulo 6, do versículo 13, a parte B, até o versículo 20. Primeiro, o corpo do crente é para ser dedicado ao Senhor, no versículo 13, ok? Então, observe, através do decálogo, Deus proíbe a fornicação. O corpo foi feito para o serviço ao Senhor, para ser usado, amados, para a sua glória, e a ele ser dedicado. Então, o Senhor quer habitar em nosso corpo. Segundo, o corpo do crente será ressuscitado, no versículo 14. Ou seja, o corpo não é destinado à destruição, mas à glória. Nisto vemos um relacionamento gracioso e celestial dele com o Senhor. Amém? Terceiro, o corpo está unido com Cristo. Versículo 15 ao 17. Mas observe, nós recomendamos a leitura, se você fez a leitura, no versículo 15, a parte A diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Assim, amados, observe, Paulo está dizendo que o nosso corpo inteiro é membro de Cristo, para ser usado somente por ele, para os seus propósitos. E ele termina dizendo: e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Fazer tal coisa é não somente tirar do Senhor aquilo que é dele, mas também é profanar o próprio corpo, que é o templo do Senhor. Quarto, o corpo do crente e a fornicação, versículo 18. Amados, entenda, existem outros pecados contra o corpo, mas estes não deixam a mesma mancha imunda no corpo, como a fornicação. Ela profana o corpo e enche a mente de imundícia e concupiscências contínuas. Daí, a admoestação: fugir do pecado, ou melhor, fugir da impureza, no versículo 18. Né? Então, a maneira de resistir aos pecados sexuais é pela fuga. Exemplo, cenas ou atos obscenos, revistas obscenas, filmes pornográficos, etc. Se o homem não foge dessas coisas, ele não as vencerá, mas acabará sendo vencido por elas. Então, é interessante aqui porque muitos cristãos estão nessa onda, né? De internet, de observar certas coisas que Paulo está orientando que não deve. Quinto, o corpo do crente é templo de Deus, no versículo 19. Aqui Paulo diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Então, ao pecar, o fornicador priva o seu corpo da honra de ser o templo de Deus. Perde o Espírito Santo por causa da fornicação. Expõe-se à perda da ressurreição. Sexto, o corpo do crente é possessão de Deus, ainda no versículo 19. Então, mas nós não somos, portanto, de nós mesmos. E não podemos fazer do nosso corpo o que quisermos. Esta verdade tem 2 lados, como nós já vimos. Primeiro, o Senhor é nosso. Segundo, nós somos dele. É um relacionamento. Né? Sétimo, o corpo é para a glória de Deus. Versículo 20. Então, novamente nós lembramos, fomos comprados por bom preço. O preço pago foi o sangue
do seu próprio filho. E assim, o cristão é realmente uma possessão de Deus, né? Como diz lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Esta transação divina, amado, estabelece o fato de que não pertencemos a nós mesmos. Assim, em nossos dias, estamos aí vendo um problema sempre crescente quanto ao pecado sexual. Em muitos países e culturas, um dos males que a igreja deve enfrentar é resistir à pornografia e suas influências insidiosas. A imoralidade pornográfica, amados, é um grande problema moral e social que atinge o mundo todo. Desta maneira, Satanás ataca os valores morais destes países e em especial, a igreja cristã, ou especialmente a igreja cristã. O cristão deve manter constante vigilância e resistência a este mal, né? Este mal na sua vida, este mal na sua família e na própria igreja ou na igreja, né? Então, há pelo menos 5 males da imoralidade pornográfica, que são, primeiro, destrói o amor do homem por Deus, por sua esposa e por seus filhos. Você pode conferir, Mateus 24, 12. Segundo, destrói o casamento através do adultério mental. Mateus 5, 28. Terceiro, distorce o conceito humano sobre o amor e escraviza o homem à concupiscência. Provérbios 5, 20 ao 22. Quarto, corrompe com perversidade a nação dos que assim procedem. Levítico, no capítulo 19, versículo 29. Quinto, produz sensibilidade e conflitos que despertam a ira do homem e levam a castigar demasiadamente seus filhos. Amém? Então, nenhuma igreja terá em seu meio o Espírito Santo se sucumbir à pressão social e cultural, né? Ou seja, social ou cultural do povo que está à sua volta, e se adotar uma atitude tolerante para com os males da pornografia. Torna-se-á uma igreja apostata ou apostatada, né? E o juízo de Deus paira sobre ela. E nós, como igreja, nós temos que entender isso. A igreja deve aprender a odiar a iniquidade, o pecado, a perversidade. Então, há 4 passos básicos a considerar quanto a odiar o mal. Primeiro, minimizar os benefícios do mal. Os prazeres do pecado são transitórios, dura pouco. Hebreus 11, 25. Segundo, maximizar as consequências do mal. Os pecados dos pais são visitados nos descendentes até a 3ª e 4ª geração. Êxodo 34, versículo 7. Entenda, a pornografia, a concupiscência e a infidelidade a Deus terão drásticos resultados sobre os filhos, os netos e os bisnetos. Terceiro, nada fazer para satisfazer a carne. Romanos, capítulo 13, versículo 14, a parte B, fala: não disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Quer dizer o que, amados? Quer dizer que os desejos malignos carnais não devem receber atenção, nem oportunidade alguma para ser realizados. Quarto e último, para nós encerrarmos hoje. Odiar o pecado e amar o pecador. Mas entenda esse princípio aqui. Quanto mais odiamos o pecado, tanto mais teremos capacidade de amar o pecador. Agora,
quanto menos odiamos o pecado, tanto menos temos capacidade de amar o pecador e ter compaixão da sua condição e por seu estado. Amém? Então, postura. A igreja está muito quieta, aceitando tudo, parecendo que está querendo ser politicamente correta. A orientação não é essa. Odiar o pecado, sim, e amar o pecador. E não concordar com o pecado e desprezar o pecador. Entenda-se disso. Ok? Amém? Então, na próxima aula, no capítulo 3, o princípio da renúncia pessoal. Tópico 1, o casamento. Recomendamos aí a leitura de 1 Coríntios, no capítulo 7, do versículo 1 ao 40. E vamos responder as seguintes questões. Qual a melhor compreensão e estima pelo casamento? Qual o significado de casar-se somente no Senhor? Então, amados, a igreja ela tem que despertar para essa realidade. Se nós observarmos, né, o que está acontecendo hoje, aconteceu na igreja primitiva. Né? Não há nada de novo. Mas nós temos que entender e adotar uma postura diferente, como a orientação que Paulo está dando aos Coríntios. Essa orientação é para nós, para os nossos dias, para os nossos tempos. Amém? Medite nisso, pense nisso. Né? Leia ou ouça desde o princípio as aulas com relação às cartas aos Coríntios. Né? E vamos crescer, amados. Nós temos que crescer em conhecimento e graça do Senhor. Estarmos prontos. Porque a qualquer momento o Senhor está vindo buscar a sua noiva, a igreja. Né? Lembre-se disso, ele vem buscar a noiva. E nós temos que estar prontos para isso. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você não gostou, faça os comentários lá a respeito dos seus motivos. Se você tem alguma dúvida, deixa ali as suas perguntas. Relembrando aí que nós fizemos alguns adendos nos comentários. Dá uma passadinha por lá, leia esses adendos e, se possível, deixa lá o seu like. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.